Tudo bem? Bom, meninas, compartilhem a live para que mais pessoas sejam alcançadas. Tudo bem? Como vocês estão? Oi, Isa! Tudo bem? A Isa mandou hoje que não estava conseguindo acompanhar. Nossa, 10 horas aí consegue, né? Oi, Sueli, tudo bem? Hoje eu consegui. É, um pouco mais tarde, né? Compartilhem a live, gente, para que mais gente assista. Compartilhem, por favor. Eu peço isso para vocês. Cheguei mais cedo. Oi, Henrique, tudo bem? Vamos compartilhando a live aí. Boa noite. Enquanto o Instagram vai anunciando, vocês vão compartilhando. Eu vou orar para a gente iniciar, tá bom? Aí, enquanto a gente ora, vai dando mais um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Eu peço que vocês orem por mim também, intercedam por mim, daí onde vocês estão, entregando essa live para o Senhor, para que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração e a de todos que vão vir assistir depois, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos por Ti, ó Pai, pela Tua presença. Nós te pedimos que o Senhor venha fluir com o Teu Espírito Santo, Pai, nos nossos corações esta noite. Senhor, nós queremos ouvir a voz do bom pastor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Sabemos que o Senhor tem uma porção reservada para cada um de nós, Pai. Senhor, que eu possa ser aqui apenas um instrumento em suas mãos, Pai. Mas que tudo que fluir hoje aqui, tudo que for falado, que venha de Ti, Pai, e nada de mim. Que a Tua palavra, Pai, venha fluir, venha dar bons frutos em nosso coração, venha se firmar em nosso coração. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha fazer parte disso, que o Senhor venha estar conosco neste momento. Ah, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para ouvir, Pai, o Teu Espírito Santo. Flua em nós, Pai. Flua nessa live. Alcance mais pessoas com a Tua mensagem, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja presente aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, Vanessa. Oi, Luana, tudo bem? Gente, então eu vou iniciar pra gente não se prolongar muito, senão fica muito tempo, né? Rolando a live e aí fica muito extensa. Então eu vou iniciar, a gente vai começar e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Primeiro eu quero começar falando que todos nós temos um chamado universal. E eu coloquei lá a enquete, todos colocaram que sim, que sabiam que todos nós temos um chamado universal. E qual seria esse chamado universal? Alguém arrisca aí nos comentários colocar qual é o chamado universal que o Senhor tem para todos nós, independente, né, do que acreditamos que o Senhor possa nos chamar especificamente. Todos nós temos um chamado exclusivo do Senhor universal. Todos são chamados para isso. E esse chamado que o Senhor tem para conosco é pregar o evangelho, é propagar a mensagem que o Senhor nos deixou, que é a palavra dele. E se todos nós temos esse chamado, por que muitas vezes a gente fica se preocupando em um chamado específico para a gente? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, para que eu tô nesse mundo? Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Ter a mentalidade de que o Senhor tem um plano, vamos dizer, exclusivo, fora do que Ele já nos deixou, muitos nós acreditamos que seja algo especificamente único. Quando o nosso pedido tem que ser: Senhor, como eu posso executar o chamado que o Senhor já tem para mim? A nossa oração não deve ser sobre: Senhor, qual o chamado que o Senhor tem para mim? Mas, Senhor, como posso executar o chamado para o qual o Senhor já tem para mim? Como eu posso exercer isso?
Como o Senhor pode me moldar para que eu faça isso com excelência, para que eu venha proclamar o teu evangelho. Já é um chamado exclusivamente poderoso. Já é um chamado que a gente não pode fazer pouco caso dele. O chamado de pregar o evangelho, ele é tremendo, é grandioso. Nós temos uma arma poderosa em nossa mão. Uma arma que liberta as pessoas da escravidão. Uma arma que pode gerar libertação para quem está escravo e aprisionado. Então, nós temos em nossa mão a palavra que é viva e eficaz, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que confronta. Nós temos em nossa mão aquilo que o Senhor vai usar através da nossa vida para mudar a vida de outras pessoas. Então, nós já temos o chamado de que é pregar essa palavra. Nós já temos o chamado de que é levar o evangelho adiante para outras pessoas, para libertar assim como fomos libertados. Porque quem liberta é Cristo. Quem liberta da escravidão é o Senhor. Mas nós temos a incumbência de declarar, de proclamar, de avisar, de dizer para essas pessoas que existe uma libertação. Nós fomos chamados para anunciar a libertação. Olha, você pode ser liberto. Você pode sair deste lugar de escravidão. Você pode sair deste lugar de tristeza profunda. Porque é no Senhor que nós encontramos a alegria. Ou você pode sair deste lugar de desespero. Porque é no Senhor que nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Então, é para isso que o Senhor nos chamou. Já é um chamado. Então, nós precisamos, em oração, perguntar para Deus como Ele pode nos capacitar para que a gente cumpra para o chamado para o qual Ele já nos chamou. E não se preocupar com um segundo chamado, um exclusivo meu, só para mim. Deve ter algo que o Senhor tem só para mim, exclusivamente só para mim. E pode ter, não estou dizendo que não tenha. Mas eu estou dizendo que se você não cumprir o primeiro chamado, ele não vai te chamar para o segundo. Como ele vai te dar uma segunda ordem se você não cumpriu a primeira? Porque pregar o evangelho é uma ordem da palavra de Deus. É um chamado. É uma incumbência. Então, se é uma ordem, é um chamado, como que ele vai te dar não é uma questão de opção. Senhor, qual é o meu chamado? E ele vai te dar uma segunda opção. Não tem escolha. Não é, ai Senhor, qual é o meu chamado aí? Eu sei que já tem um chamado que a tua Bíblia diz que é pregar o evangelho. Mas qual é o teu chamado para mim? O chamado que ele tem para você é que você pregue o evangelho. E se você não prega o evangelho, você não vai ter um segundo chamado, uma segunda ordem. Você precisa fazer aquilo que ele já deixou de princípio na tua palavra, de ordem. Então, para que você possa primeiro orar para, Senhor, qual é o meu chamado? Você tem que estar cumprindo o primeiro. Então, você está pronto para algo a mais. Se você não estiver cumprindo o que já está sendo declarado na palavra como uma ordenança de Cristo, não tem por que você perguntar sobre uma segunda ordem. Você tem que cumprir a primeira. Então, você vai, e nas suas orações, falar, Senhor, como que eu já posso cumprir o chamado pelo qual o Senhor já me chamou? E sobre esse chamado que o Senhor tem para todos nós, que é pregar o evangelho, que é o evangelho que liberta as pessoas da escravidão do pecado, eu quero ler com vocês Jeremias 34. Jeremias 34. A partir do 8. Jeremias 34, versículo 8. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos
concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos, mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Agora eu vou ler na versão A Mensagem. Jeremias 34, do 8 ao 11. O Eterno entregou uma mensagem a Jeremias depois que o rei Zedequias fez acordo com o povo de Jerusalém para decretar a libertação dos escravos hebreus, homens e mulheres. A aliança estipulava que ninguém em Judá podia ter um patrocínio judeu como escravo. Todos os líderes e cidadãos que haviam assinado o acordo libertaram seus escravos, homens e mulheres. Mas, pouco tempo depois, se arrependeram do acordo, violaram a promessa e forçaram os antigos escravos a trabalhar para eles outra vez. Aqui, Jeremias declarou que o Senhor deu uma ordem para que o povo de Jerusalém libertasse todos os escravos judeus. Não poderia mais haver nenhum escravo. Todos tinham que ser libertados. E diante dessa ordem, eles concordaram de imediato. Não, é uma ordem de Deus, a gente vai cumprir essa ordenança que o Senhor nos deu. A ordenança que o Senhor nos deu é: libertem os escravos. Então, eles vão e cumprem a ordenança que o Senhor deu para eles. Porém, no meio do caminho, eles desistem. Eles desistem porque eles viram que não era um acordo muito favorável para eles. Eles desistiram porque eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Imagine você ter escravo que faz as coisas para você sem que você tenha que pagar nada por isso. Escravo. Eu imagino que escravo vai trabalhar para mim e eu não vou precisar pagar nada por essa mão de obra. É uma mão de obra escrava. Então, a partir do momento que eles libertaram os escravos, eles não tinham mais quem fizesse o trabalho. Eles não tinham mais quem exercesse o trabalho, a mão de obra para eles. E eles tiveram que sair da sua zona de conforto. O trabalho não podia ficar parado. Aquilo que os escravos fornecia para eles, alguém teria que fazer. Então, eles teriam que sair da sua zona de conforto. E aí, o que eles fazem? Eles retrocedem. Eles desistem. Eles dão um passo para trás e eles falam: não, Senhor, isso nós não vamos fazer. Então, eles desistem de libertar os escravos. O que me chamou a atenção nessa passagem de Jeremias? O que me chamou a atenção nessa passagem é que o povo, de Jerusalém recebe uma ordem, um decreto de Deus para que os escravos fossem libertados. E nós também temos essa ordem hoje para nós. O Senhor também nos deixou essa ordem, essa incumbência, para que a gente fosse os anunciantes da libertação dos escravos. Hoje você tem a incumbência, você tem a ordem de Deus para que você seja o anunciante da libertação. Você pode anunciar a libertação da escravidão do pecado através do sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor nos convida a sermos pregadores das boas novas. Em Romanos 10, do 14 ao 15, ele nos fala isso. Ide e pregai as boas novas. Então, nós temos essa ordem. Isso para nós é uma ordenança hoje. Anunciar a libertação aos cativos. Anunciar que há em Cristo Jesus, no poder do sangue, a libertação da escravidão. Nós devemos levar a luz a essas pessoas que estão aprisionadas na escuridão. Mas, por muitas vezes, fazemos como o povo de Jerusalém. Por que muitas vezes fazemos como o povo de Jerusalém? O que acontece? Qual a diferença desse povo, né? Desse povo, né? Lá de trás, aqui, de Jeremias, que é no Velho Testamento, antes de Jesus vir. Qual a diferença desse povo para nós hoje? Que aqui o Senhor pede para que os escravos fossem libertados. E eles até queriam obedecer a Deus.
Eles até falam que vão obedecer a Deus. Não, nós vamos libertar os escravos. Porém, no meio do caminho, eles desistem. Qual a comparação de nós hoje para com eles? Toda. Porque nós temos a incumbência de pregar o evangelho, de pregar a libertação da escravidão. Mas por que a gente desiste? Por que muitas vezes fazemos como o povo de Jerusalém? Até queremos fazer. Até achamos que esse é o certo a ser feito. A gente até sabe que o certo a ser feito é pregar o evangelho. A gente até sabe que o certo a ser feito é ir anunciar as boas novas de Cristo. Que Jesus morreu por nós, que através dele somos salvos, que ele nos dá a liberdade, ele nos liberta de toda e qualquer escravidão do pecado, pelo seu sacrifício na cruz através do teu sangue. Então nós até queremos fazer, até achamos que esse é o certo, até queremos obedecer o Senhor por muitas vezes, até damos o primeiro passo, mas no final desistimos, porque nosso interesse se torna maior do que nossa vontade de fazer o que é certo. A gente não prega o evangelho hoje porque a gente tá igual aquele povo. A gente tá igual aquele povo que não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer ter que sair da nossa zona de conforto para pregar o evangelho. Porque para eles, naquele tempo, libertar os escravos era ter que sair da zona de conforto. Libertar os escravos era ter que trabalhar o dobro, era ter que andar 1 milha a mais. Libertar os escravos era ter que perder algumas coisas. E hoje, para a gente pregar o evangelho, nós precisamos perder a nós mesmos. Precisamos perder o nosso eu para que Cristo habite em nós e para que ele frutifique em nós e para que a gente possa pregar aquilo que ele fez em nós. Nós somos a testemunha do que Cristo fez em nós para pregar o evangelho. Então, antes de pregar o evangelho, primeiro ele tem que fazer em mim. E para ele fazer em mim, o meu eu tem que morrer. E aí, para eu matar o meu eu, é difícil. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que perder coisas, eu tenho que abrir mão de coisas. Eu tenho que deixar coisas que eu talvez não queira para trás. E aí, então, a gente se apega às nossas coisas, ao nosso conforto, e a gente desiste de pregar o evangelho. Porque para pregar o evangelho é necessário que primeiramente seja feito em nós, porque nós somos a testemunha. Nós somos aqueles que testificam aquilo que Cristo já fez em nós. Como é que você vai pregar o evangelho e falar assim, olha, o Senhor salva, o Senhor liberta, se você não está liberto? Para você pregar, você tem que estar liberto. Olha, você pode, através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou, você pode ter intimidade com ele, se você não tem intimidade com o Pai. Como é que você vai pregar as boas novas, se você não vive as boas novas? Tem muito cristão que não prega porque não vive. Não tem como pregar o que você não está vivendo. E se você faz isso, você se torna um fariseu. E ninguém quer se tornar um fariseu. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Porque pregar o evangelho gera desconforto, não só em quem está ouvindo, mas também em quem está pregando. Pode gerar conflito de relações ou conflitos internos, como ter que quebrar o seu eu, como ter que se quebrar, como ter que passar por cima da sua vergonha. Ou, muitas vezes, ter que buscar mais. Ter que buscar mais. Ter que buscar por conhecimento, ter que buscar na palavra, ter que buscar mais por Jesus. Então, quando você passa a ter que fazer todas essas coisas para pregar o evangelho, você retrocede. Porque para pregar o evangelho, você tem que perder. Você tem que perder o seu eu, as suas vontades. Você tem que morrer para você.
Para pregar o evangelho, você tem que viver o evangelho, você tem que testificar o evangelho. Você tem que conhecer o evangelho. Como você vai falar de Jesus sem conhecer Jesus? Você precisa ler a palavra, você precisa buscar conhecimento, você precisa se alimentar para poder oferecer alimento aos outros. Mas por muitas vezes a gente também pode ser aquele que libertou, mas pegou de volta. Porque aqui fala que eles libertaram e pegaram de volta os escravos. Quantas pessoas a gente não está vendo que conseguem até certo ponto pregar o evangelho, falar sobre a libertação da escravidão, só que aí depois a gente retrocede, porque a gente começa a distorcer o evangelho. E aí aquela pessoa para a qual a gente pregou, ela passa a virar escrava novamente. Escrava de uma heresia, escrava de um ego inflamado, escrava de palavras bonitas. Porque além de fazer, você tem que fazer dentro da palavra. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser o que está escrito. Porque se você não levar a palavra verdadeira e genuína, você não vai levar a libertação. Aí você oferece o sacrifício de Cristo, você oferece o amor de Cristo, mas você não oferece a justiça. A pessoa continua na escravidão. Porque para ela ser liberta da escravidão, são duas algemas. Ela precisa se libertar das duas. E para isso ela tem que receber o evangelho por completo. Não é pela metade. Ela tem que receber a palavra por completo. E qual é a palavra por completo? Deus é amor, Deus é justiça. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é soberano. O seu eu tem que morrer para que Cristo possa fazer em você o desejo que ele tem de te libertar do pecado. Para ser liberto do pecado, você tem que se esvaziar do seu eu. E é esse evangelho que nós devemos levar adiante. O evangelho que gera libertação. Libertação da escravidão do pecado. Eu vou ler 1 Coríntios, meu Deus do céu, eu sempre falei errado. 1 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios 9, do 16 ao 17. Aqui Paulo está dizendo: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego, de livre vontade tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, porque não sou eu quem faço. Quem faz é Cristo. Eu anuncio a libertação. Eu anuncio, olha, você pode ser libertado. Mas quem liberta é Cristo. Quem faz é Ele. É Ele quem faz. Então não há do que eu me orgulhar. Não há do que eu me orgulhar. Porque quem faz é Cristo. A minha incumbência, a minha obrigação é pregar a palavra. É pregar o que está escrito. Não posso orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai daqueles que tiveram a oportunidade e não aproveitaram, e não desfrutaram dela para fazer o que é certo. Ai daqueles que tiveram a chance
de declarar, de proclamar o evangelho e não o fizeram. Ai daquele que sabiam a verdade e não a levaram. Porque maná retido embolora, estraga. Então, tudo que você lê da palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, se você guarda para você, se tudo aquilo que você sabe do evangelho, que é verdadeiro e genuíno, tudo aquilo que você sabe que pode gerar libertação, você guarda para você, ai de você. Maná guardado estraga, embolora. Tudo que o Senhor te dá é para ser compartilhado. Então, recapitulando, a gente vive o evangelho para pegar o evangelho. Se você vive o evangelho, você está retendo coisas boas do evangelho, mas você não proclama, você não leva o evangelho, você está retendo. E ai daqueles que reterem, ai daqueles que não pregarem o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Diz Paulo aqui em 1 Coríntios. Ai, meu Deus, eu nunca sei falar direito. Ai de mim. Ai de você. Ai daqueles cristãos que sabem a verdade, que sabem do verdadeiro evangelho, mas não querem sair da sua zona de conforto para levar a palavra. Ai deles. Maná retido embolora. Maná guardado estraga. Aqueles que não obedecem à palavra, aqueles que não obedecem às ordens de Deus. Ai daqueles filhos desobedientes. Não temos o poder de libertar os cativos. Quem tem é Deus. Quem convence é o Espírito Santo, João 16:8. Mas temos a obrigação de apontar o caminho, de ser luz até a porta que está aberta. 1 Pedro 2:9. Eu vou ler 1 Pedro 2:9. Aqui. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Nós temos a obrigação de apontar o caminho, de ser luz até a porta que está aberta. A porta é estreita? É, mas ela está aberta. E somos nós que temos a incumbência de anunciar que ela está aberta. E ai de nós que não fizermos isso. Ai de nós que não apontarmos o caminho para aqueles que estão escravizados no pecado. Ai daqueles que têm o evangelho genuíno fluindo dentro de você, aqueles que têm intimidade com Deus, mas não querem compartilhar. Porque não querem sair da sua zona de conforto, porque não querem, às vezes, se indispor com algumas pessoas. Ai daqueles. Nós temos em nós o poder de apontar o caminho para a libertação da escravidão, que vem por meio de Jesus Cristo. E temos em nós o poder de proclamar o evangelho, que é poderoso por si só. Olha o que o profeta Isaías diz em Isaías 55:10. Vamos para Isaías 55:10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, nós não temos essa mentalidade que às vezes
o inimigo quer colocar na nossa mente de, ai, não adianta você falar, ele não quer saber. Ai, não adianta você falar nada porque não quer te ouvir. Ah, não adianta, não quer. Ai, eu não vou me dispor com aquela pessoa porque ela não quer ouvir o evangelho, ela não quer saber a verdade. Ela não quer saber a verdade que tá na palavra. Deixa ela ficar cega mesmo, é o que ela quer. Eu vou acabar me dispondo com ela porque ela não quer saber a verdade. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor, depois de lançada, atinge o objetivo para qual ela deve ser naquele momento. Talvez o seu objetivo naquele momento não é que a pessoa, né, reconheça a verdade e aceite Jesus naquele momento, mas é só uma semente a ser lançada. A palavra do Senhor, depois de lançada, atinge o objetivo e ela não volta vazia. Para Deus nada é em vão. Por mais que você acredite que não tenha surgido o efeito que você queria, olha o que diz em 1 Coríntios 3:5. Vamos voltar para 1 Coríntios 3:5. Afinal de contas, quem é Apolo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não importa quem lançou a semente ou quem regou. No final, quem dá a raiz e faz crescer a planta é o Senhor. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Nossa. Vocês ouviram isso ou foi só eu que ouvi meu celular falando sozinho? Mas continuando aqui. Não importa quem lançou a semente ou quem regou. No final, quem dá a raiz e faz crescer a planta é o Senhor. Nós somos apenas servos em sua lavoura, regando e plantando suas próprias sementes. E no final, seremos recompensados e avaliados pela nossa obediência. Nós seremos recompensados. Aqui estão alguns resultados da web. Gente, meu celular tá bloqueando. Real. Mas vamos continuar. Ignora meu celular. E no final, seremos recompensados e avaliados pela nossa obediência. Não é por quem colocou a semente, não é por quem regou e nem é por quem está colhendo o fruto. Não é por quem lançou o alicerce, não é por quem colocou o tijolo e não é porque quem está construindo o edifício ali. É sobre a obediência do fazer. É sobre a obediência no fazer. Nós seremos recompensados pela nossa obediência. E a nossa obediência tem que estar em pregar o evangelho. Às vezes você lança uma palavra aqui e você acha que não surgiu efeito. Aí outra pessoa lança ali, aí outra pessoa lança ali. Quando você vê, aquela pessoa está dando frutos. E ninguém sabe como que ela se converteu, da onde surgiu. Nossa, eu tentei tanto levar aquela pessoa para a igreja, tentei tanto falar de Deus para ela, e agora ela está indo para a igreja. Outra igreja com outro irmãozinho, e
O importante é que você obedeceu, que você fez o seu papel, que você pregou o evangelho. Entende o que eu tô querendo dizer? Não é sobre quem fez mais ou quem fez menos, mas é sobre obediência. Se você fez o seu papel, se você pregou o evangelho, amém. Fique em paz. O Senhor é quem vai fazer. Paulo diz aqui, quem faz é o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. É Ele que vai fazer crescer e dar frutos. É Ele que vai fazer crescer. É Ele que vai fazer dar frutos. Talvez não seja você que colha os frutos, mas você teve parte naquilo. Porque você foi obediente à palavra do Senhor, em pregar e em levar o evangelho. O evangelho verdadeiro e genuíno. Aquele que salva, aquele que transforma. Então, às vezes a gente fica perguntando, Senhor, qual é o meu chamado? Não pergunte mais para Deus qual é o seu chamado. Pergunte para Deus, Senhor, como eu posso fazer, executar com excelência o chamado que o Senhor já me chamou. É pregando para minha vizinha? É pregando na minha escola? É pregando na minha casa? Primeiro você começa a pregar para os de casa mesmo. Você senta à mesa, prega para os seus filhos, para o seu marido, se não for cristão, mas se for, junto com o teu marido, prega para os seus filhos. Eu vou contar aqui uma coisa que eu acho bem interessante, que eu achei bem legal, que me veio na mente agora, que tem uma pessoa do meu convívio, que a filha dela foi orar para uma pessoa, e aí ela chegou em casa e falou assim, ai mãe, meu Deus, eu não sei orar para as pessoas e passei vergonha. E aí a mãe dela falou assim, então agora a gente vai começar a orar aqui em casa. Porque se o Senhor tá te chamando para orar para as pessoas lá fora, e o Senhor também tá me chamando para orar para as pessoas lá fora, a gente vai começar a orar um pelos outros aqui em casa. E aí eles começaram a orar um pelos outros em casa. Ela orava pelo marido, o marido por ela pela filha, e assim vice-versa, em voz alta, um orava pelos outros, para que pudesse orar para os de fora. Então você começa primeiro a ministrar na tua casa. Você começa primeiro a semear na tua casa. Então eles puderam orar para os de fora. Eles puderam orar com excelência para os de fora, porque eles estavam fazendo dentro do lar. Porque a família deles estava crescendo em oração, que eles puderam transbordar para os de fora. E hoje eles oram lindamente para os de fora, porque eu sei, porque eu já recebi oração deles. Entende? Entende que não é sobre aonde você faz, mas é como você faz. Ela poderia muito bem naquele momento ter falado para a filha dela, nossa filha, então ora para Deus te dar mais sabedoria para quando você precisar orar por alguém, você não passar vergonha. Não, ela falou assim, então a gente vai orar um pelos outros aqui. Então se você não consegue, se você ainda não pregou o evangelho lá fora, comece pregando dentro da sua casa, quebrando a vergonha, quebrando os paradigmas dentro da tua casa. Sentando à tua mesa, falando do evangelho, pregando, anunciando as boas novas. E quando o Senhor preparar alguém, você vai conseguir fazer isso facilmente. Porque já está tudo na sua memória. Saia da zona de conforto. Não há chamado novo para quem não cumpre o primeiro. Não há ordem nova para quem não cumpre a primeira. E não há uma opção de escolha. Senhor, qual é o meu chamado? Eu sei que na tua Bíblia já tem um, mas tem como me dar uma outra opção? Não, não tem outra opção. A primeira opção é ir de pregar o evangelho. Se você não está cumprindo essa ainda, não espere por outra. Não espere por outra. Porque ela não virá. Porque primeiro você tem que cumprir aquilo que o Senhor já está te chamando. Então comece a se preparar dentro da tua casa. Comece a pregar dentro da tua casa. Comece, sabe? Se alimentar dentro da tua casa. Porque quando você tiver que pregar para os de fora, você vai estar preparado. Porque a tua casa está
alicerçada. E é isso que eu tenho hoje para vocês. Eu encerro por aqui. E é isso, gente, que o Senhor falou no meu coração ontem. Ele falou ontem, gente, vocês não acreditam? Ontem eu tava preparando ainda a palavra. Na verdade, eu não tava preparando, assim, né? Eu tava falando assim, meu Deus, Senhor, o que eu vou falar na live de amanhã? Eu ainda não sei. Aí eu tava pensando qual tema, eu não sei. E aí eu fui fazer o meu devocional e aí o Senhor... E aí eu tava fazendo... Eu tô lendo Jeremias já, né? Eu tô lendo Jeremias. E aí o Senhor me mostrou essa passagem. E eu falei, meu Deus. E no contexto, no final da palavra, o Senhor, ele derrama sobre ele a ira no povo de Jerusalém que não cumpriram a ordem que ele já tinha declarado que era para libertar os escravos. Então, cumpra a ordem que o Senhor já te deu, para que o Senhor não se decepcione com você. E é isso. Vou orar para encerrar. Quem tá aí ainda dá um oi. Gente, eu vou orar pra gente encerrar. A live de hoje é isso. Vou deixar salva lá, compartilhe para que as pessoas, né, para que alcance mais gente, para que, né, isso daí também já é uma forma de você pregar o evangelho. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Vou orar para encerrar e agradeço a todos que ficaram aqui até o final, me ouvindo e ouvindo o Senhor falar aos nossos corações. E eu vou encerrar e eu agradeço pela vida de vocês, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Soberano Deus, meu Pai, te agradeço por este momento, te agradeço por esta palavra, te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos chamado a pregar a tua palavra, a levar o teu evangelho, levar a verdade, Pai. A verdade que está na tua palavra. Senhor, eu te peço, Pai, que mais pessoas sejam alcançadas pelo teu evangelho. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e os corações daqueles que ouvirão essa live adiante, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que está participando. Que o Senhor possa entrar nos lares, que o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas, que o Senhor possa habitar, Pai, nesses lares, no coração de cada um que estiver aqui. Que o Senhor possa, Pai, levar essas pessoas a te verem, a te ouvirem, a terem mais intimidade contigo, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que quer relacionamento conosco. E nós queremos, Pai, nós desejamos se relacionar contigo. Senhor, nós te amamos, nós te queremos, nós te desejamos. Pois tu és santo, Pai, tu és digno de toda honra e toda glória. Eu entrego a ti, Pai, consagro a ti essa live, Pai. Faça o teu querer e a tua vontade. O Senhor tem poder neste lugar, Pai. Nós já sabemos. Nós queremos é que o Senhor derrame sobre nós este poder em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Obrigada, gente. Vou deixar salva, tá? E vocês compartilham pra mim. Beijo. Vamos conversando mais lá pelos stories, tá? Participem lá quando eu mando as caixinhas de pergunta. Obrigada. Tchau.